Você acredita em profecias? Veja esse vídeo que eu vou passar para você a respeito de algumas coisas que aconteceram e tire as suas próprias conclusões. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você a respeito do que falou o apóstolo Reginaldo Rolim recentemente, onde ele falou algumas coisas sobre ONU e outras coisas. Cada ponto do vídeo eu vou mostrar um pedaço dele falando e o que é que aconteceu. E aí você tem o direito de tirar as suas conclusões, se é realmente isso ou não. Fique à vontade para deixar a sua opinião no final desse vídeo. Então bora para o primeiro trecho deste vídeo e depois vou colocar o corte para mostrar para você o que foi falado a respeito disso. E no final do vídeo eu volto com as conclusões finais. Isso é muito importante que vocês parem para ouvir com muita atenção. Traição. Nós estamos vivendo momentos decisivos, muito mais decisivos do que há 3 meses atrás. Aqui sairão notícias que às próximas 7 horas vai sair. Até às 22 horas no máximo, vocês devem estar informados de muitas coisas. Então, até às 22 horas de hoje, você deve estar informado de muitas coisas que vai sair nas próximas horas, até às 22 de hoje, do dia 3/9/2024. São 14 minutos e 6. Comecei a live, era 14 horas em ponto. Bom, pessoal, você viu aí que ele falou das 14 até as 22 horas daquele dia, que foi dia 3/9. Então, nós vamos analisar algumas coisas que aconteceram nesse período. E aí eu vou deixar um pouquinho mais do vídeo rolando, alguns pedaços, onde ele fala o que vai acontecer dentro deste período. Mas eu quero deixar claro aqui para você, nós realmente estamos vendo as coisas apertar. Será que você tem percebido isso? Há um tempo atrás, muita gente criticava e falava, olha, essas profecias, mas nada acontece. Pois é, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E hoje eu recebi um comentário assim, né? Nossa, agora que tá acontecendo é fácil profetizar. Aí eu até falei para a pessoa, quando não acontecia, aí era porque não acontecia. Agora que tá acontecendo é fácil profetizar? É complicado, né? As pessoas por aí são complicadas. Mas você é uma pessoa inteligente. Então analise os fatos que eu vou passar aqui para você. E aí você me diz o que você acha. Se realmente o que eu estou falando tem cabimento, ou o que eu estou mostrando tem cabimento ou não, tá bom? E o que você acha? As coisas estão apertando? De um tempo para cá você tá vendo... Lembra o pastor Washington Almeida falando do parafuso que apertava também? O apóstolo veio falando sobre pastas, documentos. O apóstolo Reginaldo Rolim, o apóstolo Edilson Pomini. Pastas, documentos que iriam aparecer, rolo compressor. Você lembra de tudo isso? É bomba, que não é no sentido literal. Meu Deus, do nada deu vontade aqui de soluçar. Não é no sentido literal, mas sim figurativo, né? Sobre coisas grandes que iriam acontecer e tá indo uma atrás da outra, né? Então bora aí. Bora é bom. Bora pro vídeo aí. Preste atenção e aí você me fala o que você tá achando, se é isso mesmo ou não. Eu vi o espírito de traição. Um espírito de traição mandado por Deus, determinado por Deus para as nações. Espírito de traição. E o negócio foi muito mais complexo, mais sério do que eu já tinha imaginado nos últimos 4 meses. Porque eu vi tão claro e detalhado o espírito de traição. Esse espírito de traição, ele estava nas nações. E eu vi claramente uma determinação de Deus. Para muitos que não sabem quem é Deus, é aquele que criou os céus e a terra. Eu estou falando para alguém, para pessoas específicas. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não adianta, querido. Dura coisa é recalcitrar, lutar contra os agrilhões de Deus. O que é agrilhões? Cadeias de Deus. Eu vi agrilhões, mas antes de ver os agrilhões, eu vi espíritos de traição. Depois do espírito de traição, eu vi no sonho claramente agrilhões. E essas cadeias não eram determinada por homem na terra,
e sim pelo próprio Deus, esses agrilhões. E o Senhor me mandara entrar aqui, lendo Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, porque eu via a traição. E foi muito mais claro do que todas as pessoas pensam. Escute bem o que eu vou dizer, porque até as 22 horas de hoje, coisas magníficas e grandes, eu estou falando de pouquíssimas horas. Olha, eu estou sentindo a presença aqui, ó. Os poros cabeludos estão todos arrupiados, ó. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E de onde vem essas traições? Eu vou dizer agora. Vai ser o maior espírito de traição no meio de líderes que vocês não têm noção. Deus deu uma determinação. Traiam! Você está entendendo aí a gravidade? Deus deu uma determinação. Traiam! Aquele que estava fazendo o braço forte de alguém, confiando em alguém, maldito é o homem, confia no outro. Mas nós confiamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu digo sempre. Tinha pessoas diversas mesmo, dezenas e dezenas e dezenas, quase sem número, confiando em pessoas que estavam protegidos. Pessoal, para vocês verem que quando a gente quer fazer um vídeo bom, demora, né? Já é outro dia, tô até com outra roupa aqui, eu nem... Olha a correria, ó. Pentear o cabelo aqui. E com a bagunça piorou. Amados, bora então continuar esse vídeo aqui. E é o seguinte, olha esta matéria. O pessoal está falando que isso aqui teria a ver com o que o apóstolo fala neste vídeo. Eu apertei o botãozinho para a gente entrar aqui, ó. Ato de 7 de setembro não é lugar para Marçal, diz Malafaia. O pastor afirma que o influenciador tem que participar de palanque de apoiadores de Alexandre de Moraes, alvo de protestos, do protesto bolsonarista. Por que ele falou isso? O organizador da manifestação marcada para o dia 7 de setembro contra o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o pastor Silas Malafaia afirma que o ato não é lugar para o influenciador Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo. Malafaia diz que Marçal tem que participar de um palanque de apoiadores de Moraes, e não de um protesto bolsonarista na Avenida Paulista. Por que ele fala isso? Eu não vou ler tudo aqui da matéria para você, mas ele está falando isso porque o Pablo Marçal, quando foi falado, ó, tá aparecendo até ali atrás, ó, quando foi falado aí a respeito, quando a Folha, o jornal A Folha começou a soltar as matérias contra o ministro aí, ele meio que falou que aquilo seria uma cortina de fumaça, só para tirar o Alexandre, mas aí o Lula colocaria outro ministro. Ele não perdeu, o Pablo Marçal não está sem a razão, mas o próximo ministro que entrasse, ali mesmo que escolhido aí pelo Lula, que não faz diferença nenhuma, pelo menos ficaria um pouco mais atento, porque ele também poderia ser impeachmentado. Então, o pastor Silas Malafaia falou isso, e segundo algumas pessoas, isso é uma traição com o desejo do povo. E aí, você acha que isso tem a ver com a traição que o apóstolo está falando? Deixa aí a sua opinião, vamos continuar esse vídeo. Está acontecendo, neste exato momento, um reboliço no reino espiritual, nos Estados Unidos da América e na ONU. O que é que significa ONU? Organização, né, Americana das Nações Unidas, é isso, gente? Alguém pode escrever o que significa, por favor? Eu não estou lembrado. ONU. Alguém pode? Aí você pode fixar se tiver alguém, tá? Tiver alguém que pode fixar. ONU é a Organização das Nações Unidas, não é isso? Não é isso, gente? Não é Organização das Nações Unidas, né? Pronto. Então eu vi isso. Está tendo um reboliço grande no reino espiritual, nesse exato momento que vai para o físico, nos Estados Unidos da América. Só colocou, querido, organização, tá certo? Quem está fixando. Quem está fixando errou. Então vamos lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você.
eu vi um grande reboliço na ONU, Organizações das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. E eu vi isso. E não vai ser só nos Estados Unidos. Vai ser com todas as pessoas que estão aliançadas aos Estados Unidos. Não será só o país americano, será os países que são ligados aos Estados Unidos. A ONU, Organização das Nações Unidas. Em 7 horas, a partir do momento 14h24 em diante, vai ter o maior reboliço na ONU e nos Estados Unidos. Em 7 horas, a partir deste momento 14h24, daqui a 7 horas, de agora a 7 horas, vai ter o maior reboliço nos Estados Unidos e países que são unidos com os Estados Unidos, a ONU. Bom, você viu aí que o apóstolo Reginaldo Rolim falou sobre ONU, e eu quero deixar com você um vídeo do professor Belei, tá? Professor Belei, uns créditos aí para o canal dele, a respeito da ONU, que foi falado exatamente neste dia, após o vídeo do apóstolo. Referente a isso, você tem então esses 2 vídeos para que você possa analisar o que você acha a respeito disso. Também acho interessante que você estude um pouquinho sobre o que a ONU tem feito por causa da situação do tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu falar uma forma para você que não vai prejudicar. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o anticristo está para se manifestar, né? Ele já está no mundo e está para se manifestar. E aí a ONU tem tudo a ver com tudo isso. Ok? Vamos prestar atenção então nesse professor aí, porque ele vai falar sobre a ONU, ok? Créditos ao canal dele, e aí você tira as suas conclusões. Estamos de volta nessa terça-feira, 13 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Você percebeu que esse não é o professor Belei, não é mesmo? Pelo menos não é o sotaque do professor Belei. Mas tudo bem, o professor Belei é só um youtuber, não é? Então, de repente, ele pode vir aqui, eventualmente, com um novo sotaque, uma brincadeirazinha. Pode até perder inscritos por conta disso, claro. Mas tudo não passaria de uma invencionice de um youtuber que quer chamar a atenção, poderão muitos dizer. Tudo bem. Agora, imaginem isso na estampa de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Parecerá muito estranho, não é mesmo? Imaginem se um candidato a presidente, lá na terra do tio Sam, aparecer com um sotaque diferente em cada estado ou cada cidade que ele visita em campanha. Parece ficção, mas está acontecendo. Kamala Harris está usando um sotaque diferente em cada estado que visita. E isso, acreditem, está pegando muito mal, mas muito mal mesmo. Além de ser muito cômico, claro. E a comédia não para. Ontem ela estava em Detroit e estava lá num discurso bem socialista, dizendo ao público: agradeça ao sindicato se você tem uma semana de 5 dias de trabalho. Agradeça ao sindicato se você tem férias remuneradas. E por aí vai. Socialista, né? Pois é. O problema é que ela estava falando tudo isso com outra voz, com outro sotaque. E o que ficou realmente muito cômico é que o sotaque lembrava este personagem, o Foghorn Leghorn, o galo da turma do Pernalonga, que aqui no Brasil, se não me engano, é Frangolino, é nomeado Frangolino. Pois é, de repente Kamala Harris aparece com a voz do Frangolino, o Foghorn Leghorn. Pois é. Isso não só pega mal, mas também mostra o que aconteceu, o que tem acontecido nos últimos anos na política norte-americana. Certos candidatos que surgem da noite para o dia sem nenhum histórico na política são simples atores. Pois é, ontem eu lembrava uma frase do professor Olavo de Carvalho, que se referia a Barack Hussein Obama como um ator, como um boneco, por assim dizer. Pois é, Kamala Harris parece e mantém a tradição. O velho Biden, coitado, totalmente incapaz, está lá numa praia em Delaware. E Kamala Harris está imitando o Frangolino por aí.
e o público bate palma, porque, como dizia o professor Olavo, a política virou pão e circo. Mas se ficasse só nisso, no pão e circo, tudo bem, beleza. Um espetáculo a mais, outro a menos, não faz diferença. O problema é que esses atores representam um poder, o poder das sombras, que quer controlar mentes e corações, até mesmo pensamentos, mundo afora, estabelecendo na prática o governo mundial, que até poucos dias atrás muitos diziam teoria da conspiração. Acontece que hoje está muito difícil negar que o governo mundial está aí, sim, em plena atividade. Ele chegando sem anúncio, claro, mas está em operação. Querem um exemplo? A própria Kamala Harris, que é um ator dos globalistas, está pedindo mais censura. Ela não acredita que as pessoas têm condições, por elas mesmas, de escolherem entre o certo e o errado, ou discernirem entre o que é verdadeiro e falso. Então ela pede que o governo controle as redes sociais, porque você, pacato cidadão, não sabe discernir, não sabe o que é o certo e o que é o errado. Então é preciso mais governo para controlar o que você vê e o que você pensa. Características, claro, de um governo mundial. Quem está falando sobre isso é Léo Roman, que fez uma comparação entre essa disputa que está havendo entre Elon Musk e a Suprema Corte do Brasil com outras disputas, como na Europa. Ele disse na sua coluna de hoje que o que acontece no Brasil não é um caso isolado. Ele diz o seguinte, literalmente: a União Europeia também está reprimindo a liberdade de expressão com o seu Online Service Act. E temos nossos próprios odiadores da liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Na verdade, um deles, diz Léo, é a candidata à presidência Kamala Harris. Harris manifestou-se no fim de semana e admitiu abertamente que quer ver o mesmo tipo de censura patrocinada pelo Estado e implementada nos Estados Unidos, como o que vemos tomando forma no Brasil, diz Léo Roman. O governo acredita que Harris deve ter controle total sobre o que você e eu temos permissão para postar na internet, bem como mais controle sobre o que temos permissão para ver e ouvir. Ela não confia que você, pacato cidadão, tenha capacidade para discernir o certo e o errado ou saber o que é verdade. Portanto, o governo precisa controlar o que você lê e o que você ouve. Claro. Depois, então, ele mostra um vídeo onde ela fala abertamente sobre isso. Ela, diz Léo, está nos dizendo que as plataformas de mídia social, que são onde a maioria das pessoas obtém notícias hoje em dia, estão falando diretamente com milhões de pessoas sem qualquer nível de supervisão ou regulamentação. E isso tem que parar. Isso significa, na visão dela, que todas as vozes devem ser peneiradas por um filtro. A questão óbvia é a seguinte: quem deve permitir que seja o filtro oficial de notícias e informações? Quem deve ter permissão para ser o supervisor dessa história? Acho que Kamala é bem clara sobre isso. É o governo. E isso é o mais anti-americano e anticonstitucional que se pode imaginar. Mas, lembra Léo Roman, não é só Kamala Harris que pensa assim. Esse é o ponto de vista majoritário entre as autoproclamadas elites globalistas em todo o mundo. E aí ele cita um exemplo. Prestem atenção nesse exemplo, porque você pode entender melhor o que está acontecendo nessa disputa entre Elon Musk e... Preste atenção. Robert Reich, ex-secretário do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos no governo de Bill Clinton, disse em um artigo de opinião para o The Guardian em 30 de agosto que Elon Musk deveria ser tratado com severidade por seu compromisso com a liberdade de expressão na plataforma X, que Reich descreveu como fora de controle. A palavra controle diz muito aqui nesse caso. Reich listou 6 coisas que podem ser feitas para controlá-lo. E uma delas é que os governos ao redor do mundo ameacem Elon Musk com prisão se ele não parar de disseminar mentiras e ódio na rede X. Reich citou a prisão do CEO do Telegram, Pavel Durov, na França, na semana passada, como modelo para o que deve ser feito com Elon Musk e qualquer outra pessoa que ouse
questionar narrativas globalistas oficiais sobre questões chaves como pegadinhas, questões LGBTQ+, etc., certos resultados eleitorais e guerras de agressão da OTAN, etc, etc, etc. Entendeu? Dá para entender, não é? Pois é. Bem, o próprio Alex Jones, no seu Infowars, falou sobre isso ontem também. Ele disse que o que está acontecendo aqui no Brasil é resultado da pressão que Biden tem feito, os longos braços de Biden, para perseguir Elon Musk. Eu não dou muito crédito ao Alex Jones, mas tem tudo a ver com o que falou Léo Roman. Só que a questão colocada por Roman é mais abrangente, por assim dizer. Se puxarmos o fio de Ariadne, acabaremos, claro, nas figuras mais proeminentes ou importantes do pântano. As figuras invisíveis, claro, mais fortes do pântano, que de fato já estão, então, operando na forma de perseguição aos grandes canais ou veículos que ainda dão alguma liberdade de informação. Mas é o finalzinho. Nesse vídeo você vai entender o porquê o Twitter, que hoje é chamado de X, foi bloqueado no Brasil. Qual é o plano da elite mundial por trás disso? Porque acredite, não se trata apenas do Alexandre de Moraes. É uma questão muito mais complexa, diz respeito a uma agenda que está sendo imposta no mundo. E você verá quais são os próximos passos, o que a gente já pode esperar daqui para frente, tá? Então, o que a gente precisa já frisar aqui de início? Não é o Twitter o problema é a sua liberdade, o problema é a sua livre manifestação, tá? Tanto que o Telegram já foi bloqueado aqui no Brasil, o Rumble encerrou as suas atividades aqui. Na época do PL 2630, Google, Meta e outras empresas de tecnologia alertaram sobre a censura prévia que seria estabelecida no Brasil caso esse projeto de, entre aspas, regulamentar a internet fosse aprovado. Então, a questão não é apenas o X, tá? O problema não é o X, o problema não é Elon Musk contra Alexandre de Moraes. O problema é nossa liberdade. Isso é um grande problema e deve acabar nos próximos anos. Nós não somos o único país que está sofrendo com esse problema. Nós temos União Europeia trazendo aí leis de regulamentação da internet, moderação de conteúdo. Nos Estados Unidos também já existem aí discussões que estão na Suprema Corte e também, né, no Legislativo em relação à regulamentação da internet, moderação de conteúdo. No Canadá a mesma coisa, se eu não me engano, a lei C011, né, sobre moderação de conteúdo. A Austrália também está trazendo regulamentação para a internet, Reino Unido, Índia, são vários países. Rússia, né, por conta agora da guerra na Ucrânia, eles regulamentaram ainda mais a internet. Isso sem contar países que já têm aí uma grande mordaça digital para sua população, como China, né, e outros países aí. Então, o problema não é o Brasil, né? A gente enxerga agora o Alexandre de Moraes aqui porque é a nossa atual realidade. Só que essa é uma tendência mundial, tá? A ONU, como você pode ver nesse artigo publicado por eles, deixa claro que eles querem regulamentar a internet, que eles querem censurar aquilo que é dito. E não é apenas essa organização supranacional, não é apenas esse braço dos globalistas que se coloca nessa posição, não. O Fórum Econômico Mundial, como vocês veem aqui, eles também se colocam nessa mesma posição de defender que nós precisamos ser censurados. Como você vê nesse artigo, é dito, porque precisamos de uma estrutura global para regular os danos online. Analisando o movimento das elites, analisando falas de globalistas, um padrão que eu vi foi justamente que eles se incomodaram com a liberdade durante a pandemia. Eles se incomodaram com as pessoas perguntando demais, se incomodaram com as pessoas vindo a público para poder falar sobre absurdos que estavam acontecendo em nome da sa.ne.ud. Eles se revoltaram com as pessoas questionando certos medi.ne.camentos. Enfim, eles se revoltaram. Tanto que nessas discussões que eles estão tendo agora, né, sobre uma nova pandemia, eles deixaram de forma muito clara que quando ocorrer este evento catastrófico,
eles irão agir de uma maneira como o mundo nunca viu e irão restringir liberdades, tá? Eles farão isso. Em vários ensaios que eles dizem sobre um novo vírus, o vírus pode ser diferente, mas esse é um padrão que a gente enxerga. Repressão, moderação de conteúdo, controle daquilo que é dito online, tá? Porque muitas verdades vieram à tona na época da Covid e muitas verdades vêm à tona hoje. Certo? Pessoas como eu, como você, estamos aqui expondo a verdade sobre o sistema, expondo exatamente o que está acontecendo. Então, o que as pessoas enxergam é o Moraes contra o Musk. Só que o jogo é mais complexo, né? Não é o Moraes. E sim, são as nossas elites aqui do Brasil que estão alinhadas com o plano da elite mundial. E eu quero provar isso para você. Veja só essa matéria. Nós temos o atual presidente do Supremo Tribunal indo para Davos em 2024 para poder discursar, para poder se reunir ali com os líderes globais e falar como o Brasil está se alinhando à agenda. Quando a gente enxerga o papel de uma figura como essa, um ministro, né, da Corte Suprema do Brasil, a gente vê que ele não deveria estar fazendo isso. Um ministro dessa corte, ele deveria ser imparcial, né, completamente imparcial. Não deveria se envolver em fóruns políticos, como o Fórum Econômico Mundial é. É um fórum que basicamente estabelece agendas que os países devem seguir, né, estabelece um norte que os países devem seguir. E basicamente o que o Barroso fez ali foi colocar quais eram ali as contribuições dele e da organização que ele atua e preside hoje para essa agenda mundial, em relação à sustentabilidade, em relação a vários outros temas que ele discutiu ali. E não é só isso. Você conhece a Agenda 2030 da ONU? Quando a gente vai no site da Corte, a gente vê que eles estão completamente comprometidos com esse plano. Então entenda, a própria Agenda 2030 fala sobre regulamentação de conteúdo online, etc. Eles falam de outras maneiras, como equidade, como, enfim, várias outras formas que eles usam para poder falar, né, de moderação de conteúdo e controle de comportamento online. Quando a gente enxerga esses padrões, nós vemos que o problema não é Moraes, tá? A questão é, os nossos políticos, as lideranças do nosso país, estão completamente envolvidas com a agenda global. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, como você viu, é no Canadá, é também na União Europeia, é na Austrália, é na Índia, é na China, é na Rússia, são em vários países. O controle, a censura, como está nessa carta do jogo INWO, ela vai chegar para todas as nações em contextos diferentes, de formas diferentes. Em algumas nações, a coisa vai ser na base da conversa, né? A população vai ser convencida de que nós precisamos proteger os pequenos online, por isso a gente tem que moderar a internet e os conteúdos, né? Em relação a bullying, etc. Em outras, né, eles irão usar justificativas políticas, como é aqui no Brasil, combater a extrema-direita e etc. e tal. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro e diz respeito a uma agenda da elite mundial sendo cumprida. No final das contas, essas redes sociais que nós conhecemos hoje, elas não existirão mais, tá? Não existirão mais. Haverá uma grande mudança na nossa sociedade e por aquilo que a gente observa dentro do regime chinês, eles desejam criar uma única rede social que será usada para controlar as pessoas, que será usada para ter ali todos os dados das pessoas, né? E gerar uma dinâmica social completamente diferente. Na China, para você poder viver, você precisa do WeChat. Então eu vou explicar para você de uma maneira muito simples, tá? Para você comprar alguma coisa no supermercado, né, para você ter acesso a certos serviços públicos, né, que hoje dizem respeito aí a transporte público, hospital, para você, enfim, fazer uma série de coisas que você faz em sociedade, coisas que inclusive dizem respeito aí à sua existência, você precisa estar cadastrado na rede social do WeChat. E o WeChat funciona da seguinte maneira: você tem o crédito social ali e o crédito social determina aquilo que você pode ou não fazer. Se você não está nessa rede, você está fora da sociedade. Então, eu enxergo que é exatamente isso que eles querem fazer, certo? A dinâmica social vai mudar, as redes sociais que a gente conhece hoje, que a gente foi ensinado a não viver sem,
elas irão sumir, mas ainda existirá uma rede social, como acontece na China, que será um grande instrumento de controle da população mundial, certo? E essa mudança, talvez ela não aconteça, essa rede social talvez ela não venha de uma hora para outra, através da força. Talvez venha devagarinho e as pessoas nem percebam a malignidade por trás disso. Mas que isso vai chegar, eu particularmente não tenho dúvidas. Então, toda essa questão envolvendo a censura, né, as redes sociais tendo problemas para operar nos países, tudo isso faz parte da agenda da elite mundial. Essa é a minha visão, certo? É assim que eu enxergo quando eu analiso o mundo e quando eu analiso as escrituras sagradas, pois nós sabemos exatamente que vários desses eventos que estão ocorrendo no mundo não são por acaso. Eles têm um porquê. Nós estamos em um limiar. A sociedade está prestes a mudar radicalmente, porque o governo do anticristo está chegando. Uma nova estrutura mundial está sendo montada diante dos nossos olhos. E nessa estrutura, as pessoas não terão liberdade. Nessa estrutura, as pessoas não terão direito à livre crença. Nessa estrutura, os cristãos serão perseguidos. É o que diz a Bíblia. E essa estrutura é o governo do anticristo. Eu encerro por aqui esse vídeo, meus amados, e convido todos vocês a fazerem parte do Telegram da Matrix Mundial, pois lá nós estamos postando muitos conteúdos informativos para você, ok? E é a nossa principal rede hoje, porque nós sabemos como as coisas estão difíceis e o Telegram, né, ainda nos confere alguma liberdade. Então, chegamos ao final desse vídeo. Você viu também o canal Matrix Mundial, tá bom? Deixa aí seu comentário, o que você acha de tudo isso? Você acha que tem a ver? Anderson, não tem a ver, eu acho que não tem a ver. Pensa aí o que você acha, deixa seu comentário. Não se esquece que a gente está aí com o canal no alvo, né? Então, compartilha com no mínimo 10 pessoas esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai abençoar você, porque você está ajudando a gente a alcançar mais pessoas através deste novo canal aqui, até que o canal no alvo seja restituído. Depois que for restituído, nós vamos continuar com esse canal com conteúdo já diferenciado. Você já percebeu que está diferente, né? Já percebeu. Então, fica nesse canal também, beleza? Se inscreve, compartilha, comenta, deixa o like. Esse é o canal Amadas. Não sei se vai permanecer esse nome, Amadas e Amados agora. Não sei. Talvez a gente mude o nome. Acho que é bem melhor a gente mudar o nome, visto que o intuito do canal deu uma guinada aí, por causa daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, um forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.